Você está ouvindo o História FM. Fronte italiano. Depois de muito tempo, voltamos a falar de Segunda Guerra aqui no História FM, mais precisamente na linha de episódios sobre fronts, né? Porque no ano passado a gente falou do Império do Japão e tal, mas pegando fronts mesmo, a gente ainda não tinha falado do italiano e eu tô aqui pra corrigir esse erro. Eu sou Iclis Rodrigues e pra falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Wilson de Oliveira, a quem eu passo a palavra pra se apresentar pra vocês. Então, Wilson, seja muito bem-vindo, fique à vontade pra se apresentar pro pessoal. Muito obrigado pelo convite, Iclis. É uma honra participar do História FM, né? Eu sou fã de carteirinha do teu trabalho, acompanho muito, né? Já há um certo tempo, utilizo nas minhas aulas, né? E eu sou professor de História, da Educação Básica e do Ensino Superior, né? Eu trabalho na Universidade da região de Joinville, a Univille, principalmente no curso de História e no colégio da Univille, né? O curso de História está no campus Joinville, o colégio da Univille eu trabalho no campus São Bento. E sou graduado em História pela Univille, né? E desde a época da graduação eu desenvolvo pesquisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, a campanha da Itália é um tema de interesse, né, dos meus trabalhos sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que eu venho desenvolvendo desde o tempo de iniciação científica e que levei junto para o mestrado, para o doutorado e para as minhas aulas e pesquisas, né, que eu desenvolvo em nível de graduação. Então é isso, gente. Nós vamos falar um pouco mais desse fronte truncado da Segunda Guerra Mundial, mas antes eu preciso passar a palavra para o Wilson de novo, para ele falar sobre o próximo livro da nossa coleção História FM, que é um livro sobre a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, Wilson, conta pra gente qual é o título do livro e fala pro pessoal o que eles vão encontrar no seu livro. Bem, o título do livro é As Batalhas da FEB. Ele é um resumo histórico, né, uma obra de divulgação de história sobre a Força Expedicionária Brasileira, né, da experiência da Força Expedicionária Brasileira no fronte italiano entre 1944 e 1945. Ele faz parte da coleção História FM. E qual que é a ideia, né? A ideia é reunir numa síntese, né, acessível ao público não especializado ou um público que precisa de uma leitura de entrada sobre a FEB, reunindo, né, nesse livro estudos clássicos sobre a Força Expedicionária e o que tem de mais recente sobre a FEB, porque é interessante, né? Escreve-se sobre a Força Expedicionária Brasileira desde a época que ela foi criada, né? E nos últimos 15 anos, pelo menos, a gente tem uma renovação dos estudos históricos sobre a FEB, né? A gente tem uma produção assim muito potente na academia e que ela vai aparecer nesse livro. Ele vai tratar da FEB desde a sua criação, né, até o retorno dos expedicionários brasileiros, até o associativismo de ex-combatentes, dialogando com uma produção clássica sobre a FEB, com autores como Ricardo Bonanome Neto, César Campiani Maximiano, e autores mais recentes que vêm produzindo trabalhos muito interessantes sobre esse assunto. Então, gente, no momento, esse livro ainda não tá à venda, mas ele tá quase saindo, tá? Então, você que tá ouvindo esse episódio no lançamento, fica ligado lá no meu Instagram, que é @iclisrodrigues, o link tá aqui na descrição também, porque a hora que o livro sair, eu vou avisar lá no Instagram pra vocês, beleza? Agora sim, vamos pro episódio. Então, gente, você que está ouvindo História FM, você é ouvinte novo ou ouvinte antigo? Independente de qual for a sua situação, eu queria te convidar para apoiar o nosso trabalho lá em apoia.se/brigahistoria, algo que você pode fazer com apenas R$2 por mês. Pelo preço de menos de um miojo por mês, você pode bater do peito e dizer com orgulho que você faz parte de um projeto educacional gratuito, importante, que leva a história com profundidade e qualidade para milhares de pessoas Brasil afora e até mesmo no exterior. O link para nossa campanha está aqui na descrição, apoia.se/brigahistoria, e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Daiane Jesus, Leonardo Montagnoli, Matheus Massotti, Isabel Vargas, Diego Duarte, Fernando Andrade, Daniel Bassolto e Camila Gerlardi. Muito obrigado, pessoal.
graças a vocês que esse programa existe. E se você quer fazer parte disso, você quer poder dizer pra todo mundo, o História FM existe em parte por minha causa, acesse apoia.se/brigahistoria, o link tá aqui na descrição, e faça o seu apoio, certo? Se você não puder apoiar mensalmente, tem a chave Pix, leiturabrigahistoria@gmail.com, que você pode usar para nos ajudar também, sem as recompensas, mas é mais prático para muitos de vocês. Agora sim, vamos pro episódio. Churchill insistiu que uma campanha na Itália não só tiraria da guerra uma potência do eixo, mas também manteria um grande número de tropas alemãs engajadas em combate. Para começar essa conversa, eu queria pedir para você contextualizar a existência do fronte italiano, né? Porque, afinal de contas, parece um pouco contraintuitivo, né? Os aliados quererem começar a invasão da Europa continental por ali. Então eu te pergunto, por que os aliados resolveram invadir a Itália em 1943, sendo que há tempos se pedia pela abertura de um segundo fronte no Atlântico Norte, né? Que só foi aberto com o dia D um ano depois? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, a campanha da Itália, ela ocorreu entre os anos de 1943 e 1945, no Teatro de Operações do Mediterrâneo, e as origens dessa campanha estão situadas no ocaso, né, da campanha do Norte da África, né, com a aproximação de uma vitória aliada sobre as forças do eixo. Portanto, era necessário decidir o que fazer, né, após a derrota do eixo naquela região. Então, nessas circunstâncias, vai surgir a ideia de invadir a Sicília, uma ilha que é histórica, né, situada ao sul da Península Itálica, né, que a partir dela, mais tarde, né, pouco tempo depois da ocupação da Sicília, vai se dar origem à campanha da Itália. A campanha da Itália, ela está ligada a duas concepções estratégicas muito distintas, né? De um lado, o comando militar dos Estados Unidos entendia, né, que eles deveriam fazer um ataque direto no continente europeu via Canal da Mancha, né, por meio da França, né, que ficou mais tarde expresso pelo dia D, que foi planejado através da Operação Overlord. No entanto, os britânicos eles defendiam uma ofensiva indireta pela Itália. E aí, quando a gente vai para a literatura que aborda a campanha da Itália, aliás, uma literatura que não está disponível em português, é muito parco o que está traduzido especificamente sobre a campanha da Itália, são apontadas duas razões, né, para essa preferência britânica pela Itália. A primeira é uma questão de recursos e a segunda é a ideia do Churchill de, através da Itália, manter a ameaça, né, dos aliados aos Balcãs, na região da Península Balcânica, forçando, né, o comando militar alemão, né, a dispersar suas forças. Um autor que eu costumo operar, né, quando eu falo da campanha da Itália, o Simon Rigg, ele diz que também tem um objetivo de longo prazo aí, principalmente por parte do Winston Churchill, que é também ter tropas numa região que historicamente era vista como uma área de influência do Império Russo e mais tarde da União Soviética, essa região dos Balcãs, e tentar conter o avanço do Exército Vermelho nessa região. Não vai ser consenso entre as lideranças dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Vai se optar inicialmente pela Sicília, que vai ser considerada uma espécie de arremate estratégico da campanha do Norte da África, com o objetivo de reabrir a rota marítima do Mediterrâneo, no entanto, tendo como prioridade a Operação Overlord. E aí o que você tem? Nessas circunstâncias, a Operação Husky, que foi a invasão da Sicília, e uma vez ocupada a Sicília, eles vão prosseguir, né, atravessando o Estreito de Messina e iniciando a invasão da própria Península Itálica. Quando você pensa no que a gente chama de fronte italiano da guerra, normalmente se pensa o começo dele com a invasão da Sicília, né? Então, como é que foi essa invasão e qual foi o resultado dela em termos práticos? Então, o plano de invasão da Sicília ficou conhecido como Operação
Husky, ela foi uma operação anfíbia e ela foi considerada o maior ataque anfíbio dos aliados no conflito. Foram mobilizadas 3.000 embarcações, né? Essas embarcações partiram de pontos diferentes do norte da África, né? Como, por exemplo, as cidades de Argel, Suez e Tunis, e mesmo da Escócia, lá no outro lado do Canal da Mancha. O QG de operações vai estar situado na ilha de Malta. Essa ilha de Malta, com seus aeródromos, operaram em capacidade máxima. A invasão foi iniciada em 10 de julho de 1943 e as forças terrestres, né, engajadas nessa invasão foram o 7º Exército dos Estados Unidos, que mais tarde, né, vai ser o 5º Exército, e o 8º Exército do Reino Unido. E assim, é muito interessante, sabe, a invasão da Sicília por um conjunto de razões, né? Primeiro que a operação foi concluída em 38 dias e teve um planejamento muito detalhado. Só que o que é interessante também, e aí a gente tem um contato inicial com isso na síntese sobre a Segunda Guerra Mundial, e aí estou pensando numa síntese que eu gosto muito do Francisco César Ferraz, que ele diz assim, que quando os aliados invadiram a Sicília, as forças do eixo que estavam estacionadas naquela ilha se renderam em massa aos aliados, né? Principalmente a força terrestre italiana. E o que a gente tem? A gente tem a produção de muito material fotográfico dessas rendições e dos sujeitos que se rendem aos aliados, principalmente italianos, né? E esse material fotográfico, ele vai ser transformado em material fotojornalístico e vai ser distribuído à imprensa brasileira. Na época, né, o serviço britânico de notícias, né, o British News Service, né? E o que a gente tem nesse material jornalístico? Uma representação dos italianos como um exército brancaleônico, um exército patético, de soldados esfarrapados, covardes, né, que preferiam se entregar do que resistir, né? E aí isso também ajuda, Iclis, a cristalizar uma ideia que é muito forte ainda de um exército italiano trapalhão, de um exército brancaleônico, de um exército patético. E essa invasão da Sicília, o material que é produzido, principalmente no fotojornalismo, vem com essa intenção. Eu, por exemplo, nas minhas pesquisas sobre fotojornalismo na Segunda Guerra Mundial, patrimônio fotográfico, né, me deparei com algumas dessas imagens. Então aparece, assim, a foto, né, geralmente uma foto com uma imagem ridícula do soldado, né, o soldado maltrapilho. Inclusive tem uma que ele tá com um soldado italiano, está se protegendo do sol com uma sombrinha, né? E aí esse material era publicado em jornais, ele vinha com uma legenda em português que deveria ser publicada junto. E essa legenda reforça, né, esse caráter patético do exército italiano que se rende aos aliados na Sicília. E como é que aconteceu a invasão da parte continental da Itália, né? A resistência, ela foi italiana, foi alemã ou foi mista? Como é que foi isso? A Itália continental, né, Península Itálica, ela foi um osso duro de roer, né? Porque a geografia italiana, ela favorece posições defensivas, né? Então, os remanescentes do eixo que conseguiram atravessar o Estreito de Messina, eles vão se instalar num sistema defensivo baseado em linhas de defesa, né? E na Península Itálica, os alemães criaram duas grandes linhas de defesa que foram, né, a linha Gustav e a mais conhecida entre nós brasileiros, que é a linha gótica, né, com a qual a FEB entrou em contato entre 1944 e 1945. Essas linhas atravessavam de leste a oeste o território italiano, né? Eu me lembro que o saudoso César Campiani Maximiano, ele explicando como é que essas linhas eram preparadas, né? Elas eram preparadas num estilo chamado sapa russa, né, em zigue-zague, e elas vão lembrar muito a guerra de atrito da Grande Guerra de 1914 a 1918. Então elas vão segurar grande quantidade de contingente invasor. Então os alemães estavam em vantagem tática, né, através dessas linhas de defesa, que foram muito difíceis, né, de serem rompidas pelos aliados. Houve um desprendimento muito grande de recursos humanos e materiais.
como, por exemplo, na famosa Batalha de Monte Cassino. Hitler acabou sendo convencido pelo marechal de campo Albert Kesselring que a defesa da Itália tinha que ser realizada o mais longe possível da Alemanha. E aí os alemães resolveram aproveitar a geografia italiana, que facilitava muito a defesa do terreno, como você falou, né? E mais que isso, ela privilegia a defesa com efetivos menores também, né? Então ele resolveu aproveitar disso e ele também queria os aliados concentrados na Itália, tanto para atrasar uma invasão no norte da Europa, quanto para tirar o foco dos Balcãs, né? Que era uma região cheia de recursos naturais, minerais principalmente, que os alemães estavam explorando. E quem estuda a Segunda Guerra sabe que os alemães foram muito dependentes, né, de trazer matérias-primas de outros lugares e tal. É famosa a falta de insumos e petróleo, etc., para fazer combustível e tudo mais. Então, era uma região que os alemães estavam explorando e quanto mais os aliados demorassem para se meter lá, melhor para a Alemanha, né? Então, o Marechal Kesselring, ele estabeleceu ali as linhas defensivas, você mencionou algumas, tal, algumas ao sul de Roma para atrasar os aliados, como a Volturno e a Bárbara, linhas mais ao norte, como no caso das linhas de inverno. Eu queria pedir para você explicar melhor essas linhas, né, e os esquemas defensivos por trás disso e tal. Essa é uma pergunta interessante. Eu só quero voltar um pouquinho aí nessa questão dos Balcãs, porque no Brasil esse teatro mediterrâneo ele é pouco conhecido nos seus detalhes, né? E a região da Península Balcânica ela vai aparecer muito na propaganda de guerra alemã, principalmente até o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942, na verdade até o Brasil romper com as relações diplomáticas com as potências do eixo, predominava muito material de propaganda de guerra, fotojornalístico alemão. E esse material, muitas vezes, ele era bilíngue, né? Principalmente o material fotojornalístico, que era distribuído à imprensa brasileira pela sucursal da RDV, localizada no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E aparece muita coisa da Croácia, da Península Balcânica, ressaltando a importância dessa região no fornecimento de matérias-primas para o eixo. E aí isso também ajuda a gente a ter uma noção mais clara do porquê de criar essas linhas de defesa na Península Itálica, fazer com que uma guerra de atrito ocorra, que as tropas aliadas vão invadindo e vão sendo contidas pelas forças alemãs naquela região. Tem um caso muito interessante para ilustrar esse esquema defensivo, que é o caso de Monte Castelo, né? Monte Castelo, nós tivemos muita dificuldade, né, de tomar Monte Castelo. Ela fazia parte do complexo defensivo da linha gótica, né? E você tem muito a utilização de metralhadoras, né, colocadas em posições estratégicas que se cruzam, né, nas suas rajadas, e que um contingente pequeno de tropas consegue segurar um contingente muito grande. Havia um controle muito grande do terreno por parte dos alemães. Isso vale não só para a tropa brasileira, né? Vou te dar um outro exemplo que eu gosto bastante, que é Monte Cassino. Em Monte Cassino, você também tem, né? Na medida em que o mosteiro, por exemplo, foi bombardeado pelos aliados, se tornou as ruínas favoreceram posições defensivas dos alemães. Então, isso permitia um pequeno contingente equipado com metralhadoras, né, conter, ou então com ação de morteiros, conter o avanço de grande contingente de tropa aliada na região. Vai criar uma guerra de desgaste muito grande, muita baixa causada por estilhaço de granada, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que é importante destacar. Por quê? Porque quando a gente vai ver o famoso caso do William Wack, no livro As Duas Faces da Glória, que ele vai dizer que a tropa brasileira não conseguiu, né, tomar Monte Castelo, mas era defendido por pouco contingente, como que um pouco contingente segurou uma tropa como a FEB, uma divisão de infantaria.
E aí o Frank McCann responde para ele, na segunda edição do livro A Luta dos Pracinhas, explicando justamente como é que funcionava esse dispositivo de defesa alemão, baseado nessas linhas de defesa, aproveitando a geografia italiana, né, posicionando, né, morteiros e metralhadoras em pontos estratégicos que eles conseguiam segurar grandes contingentes de tropas. E isso vai causar um custo humano muito alto para os aliados, né? Somente em Monte Cassino, Iclis, estimam-se que os aliados contabilizaram 50 mil baixas, entre feridos e mortos, né? A Força Expedicionária Brasileira teve pouco mais de 25 mil. Então, olha a quantidade de recursos humanos, né, que foi colocada em baixa para romper com essas defesas alemãs na Itália. O fronte italiano foi conhecido por ser extremamente frio. O inverno de 44 para 45 foi excepcionalmente duro. Mas, enquanto lá na Itália é inverno, aqui é verão. E nesse calor, o que você pode usar de melhor? As camisetas da Insider, a patrocinadora desse episódio do História FM. Nesse mês de fevereiro, clientes recorrentes ganham 10% de desconto com o meu cupom História FM. Você escreve tudo junto, História FM, sem espaço, sem nada. E os novos clientes ganham 20% de desconto da primeira compra. Então, se você ainda não sabe o que é andar com uma tech t-shirt no sol, tendo o suor evaporando mais rápido e passando menos calor, você não sabe o que você está perdendo. O link para acessar o site e ganhar o desconto automaticamente está aqui na descrição desse episódio. E se você comprar por outro link, é só digitar História FM tudo junto na hora de fechar a compra, beleza? E agora, a gente volta pro episódio. Já que você falou de Monte Cassino, eu quero fazer uma pergunta mais direcionada, porque a gente não vai conseguir falar de todas as batalhas da Itália, porque, né, nenhum fronte dá pra fazer isso, nenhum pequeno, como é o caso da Itália, pequeno em termos geográficos, né? Mas Monte Cassino acabou ficando meio conhecida, em grande medida, porque foi uma batalha muito traumática, em particular para os estadunidenses, então como a indústria cultural deles sempre reverbera muito, né, esses episódios marcantes militares dos Estados Unidos, as pessoas ouvem falar e tudo, então Monte Cassino acaba sendo uma das batalhas mais conhecidas do fronte italiano. E aí eu queria pedir para você falar um pouco dessa batalha e tal. Na verdade eu tô até atropelando, porque eu também vou te perguntar depois sobre a batalha de Anzio, mas já que você mencionou Monte Cassino agora, eu tô invertendo a ordem das perguntas, então você pode falar sobre Monte Cassino? Vou fazer um pacotão aqui, porque daí uma coisa já se junta com a outra, né? Tá, então reformulando, a gente vai falar aqui sobre Batalha de Anzio e Batalha de Monte Cassino e por que essas duas ficaram tão conhecidas, né? E de fato, Iclis, Monte Cassino é realmente muito famosa na indústria cultural americana, né? Acho que é no primeiro episódio de Band of Brothers, um dos irmãos de um dos protagonistas da companhia Easy, ele morreu em Monte Cassino, né? E aí ele descobre, com o amigo dele, que coloca a carta da esposa no casaco dele, ele lê, né, ó, onde é que fica essa porcaria de lugar? Ah, fica na Itália, então vamos acabar com essa guerra logo, né? Então tem uma ancoragem muito grande nesse imaginário, né? Mas também tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre Monte Cassino, que também são os poloneses livres que lutaram em Monte Cassino, né? Os voluntários poloneses engajados na Força Terrestre do Reino Unido, que também, né, teve uma grande participação na batalha, tiveram grandes baixas nessa batalha e que, inclusive, o governo da Polônia tem a Cruz de Monte Cassino, que é uma medalha que foi outorgada, né, aos soldados, aos militares que participaram de Monte Cassino, né? Então ela também está ligada à memória da Polônia, do esforço de guerra dos poloneses livres, né? Quem aqui estiver ouvindo, né, nossa conversa nesse podcast, no Museu do Expedicionário em Curitiba tem uma coleção belíssima de medalhas militares da Polônia e tem um exemplar da Cruz de Monte Cassino, né? Nós tivemos brasileiros que lutaram entre os poloneses livres. Mas vamos lá falar então da batalha, né, e no contexto. Bom, Monte Cassino e a operação em Anzio, elas fizeram parte do esforço, né, dos Estados Unidos e do Reino Unido de romper com a linha Gustav.
E o que acontece? Anzio, o 5º Exército Americano, liderado pelo general Mark Clark, eles fizeram eles adotaram uma estratégia que foi flanquear a linha Gustav por meio de uma operação anfíbia. Essa operação anfíbia foi, o desembarque em Anzio. Enquanto isso, o 8º Exército do Reino Unido atacou Monte Cassino. Ambas as batalhas foram vitórias aliadas, com preços altos, com custo bastante grande. Só que o que acontece? Monte Cassino tem uma espécie de barbeiragem do general Mark Clark, porque após a Batalha de Monte Cassino, após a derrota dos alemães naquela região, os remanescentes bateram em retirada e o 5º Exército poderia ter interceptado esses remanescentes. Só que ele não interceptou. Por quê? Porque após Anzio, o general Mark Clark, ele escolheu entrar na cidade de Roma. Porque na época, Roma, na verdade no dia 4 de junho de 1944, a cidade de Roma foi declarada cidade aberta. E Monte Cassino, Anzio, ela é bastante emblemática por conta dessa operação anfíbia e do tipo de material que foi utilizado, as lanchas para transporte de veículos militares e de tropas, E no caso de Monte Cassino também tem uma questão simbólica que vai bater muito na tecla dos aliados, que é a destruição do patrimônio histórico. O mosteiro de Monte Cassino ele foi completamente destruído durante a operação. Então, a partir daí, tem uma preocupação muito grande com operações militares que não vão detonar com o patrimônio histórico italiano, que se confunde com uma espécie de patrimônio da humanidade. Ele resume uma espécie de patrimônio da civilização ocidental. E aí, nesse intervalo, os remanescentes de Monte Cassino conseguem fugir. O 5º Exército não sai em perseguição. O general Mark Clark entra, faz uma entrada triunfal em Roma, Só que esses remanescentes da Força Terrestre Alemã se retiraram para o norte, E lá vão organizar uma linha de defesa que ficou conhecida como uma linha gótica, E que foi considerado o mais poderoso, e impressionante sistema defensivo montado pelos alemães na Itália. E como é que foi a tomada de Roma? Eu tenho uma curiosidade sobre isso porque os alemães declararam Roma uma cidade aberta. Então eu queria pedir para você explicar para os ouvintes o que seria o conceito de cidade aberta nesse contexto e como é que foi essa tomada. Esse é legal. Esse é um conceito que eu gosto, tá? Por que eu gosto de trabalhar esse conceito de cidade aberta? Porque ele remete ao início da Idade Moderna, O que é uma cidade aberta? Para a gente entender o conceito de cidade aberta, a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender o conceito de burgo. As antigas cidades modernas europeias, elas eram chamadas de burgo. Inclusive, quando você visita uma cidade, eu vou te dar um exemplo, Iclis. A minha irmã mais nova, ela mora na Itália e ela mora numa cidade chamada Corciano. E Corciano tem o burgo, que é o núcleo que deu origem a essa cidadezinha, que existe até hoje. Ele é murado, tem pessoas que moram dentro do burgo, E a parte nova da cidade que foi se construindo, ao longo do tempo. Bom, minha irmã mora na parte nova da cidade, para meu desgosto, Adoraria ir lá visitar lá dentro do burgo, Mas o que é um burgo? O burgo é uma cidade murada, ele é um fenômeno moderno, e essas cidades, elas eram fechadas, elas tinham portas de entrada e de saída que eram literalmente abertas e fechadas. Não existia uma liberdade de ir e vir, E essas cidades elas eram abertas as suas portas durante um período de dia, para as atividades comerciais, e trânsito de pessoas que tinham autorização para entrar nesses burgos, e elas eram fechadas à noite. E o burgo ele é diferente de uma cidade contemporânea, Os italianos chamam o município de comuna, É diferente. Ele surge numa época anterior ao Estado Nacional. Então, quem fazia a proteção do burgo? Geralmente, confrarias de atiradores, que faziam a defesa do burgo. E quando ocorriam as guerras, esses burgos eles eram sitiados pelos invasores, e se esses burgos fossem tomados,
a população do Burgo era massacrada, né? Sofria saque, pilhagem, violências de todas as ordens possíveis, né? Então, o que acontece? Uma cidade aberta, ela é um conceito da guerra da era moderna, em que a cidade ela se declara aberta, ela se rende ao inimigo, né? Em troca da sua salvaguarda, da manutenção da sua integridade. Quem daqui já assistiu à minissérie Os Borgia, aquela estrelada pelo Jeremy Irons, quando ele faz o Alexandre VI, tem uma cena muito bacana que o cardeal Giuliano della Rovere, que vai ser o Júlio II, ele se alia com o rei da França e eles invadem a Península Itálica e na primeira cidade eles tocam terror, né? E aí, quando eles estão se aproximando de Florença, quem vai negociar a entrada do rei da França em Florença é o Maquiavel, né? Tem um personagem lá que... E ele negocia a entrada nessa ideia de que a cidade se declara uma cidade aberta. Então, o exército vitorioso entra, é permitida a entrada, não vai ter resistência, em troca da salvaguarda dos bens dessa cidade e da sua população. No caso de Roma, é muito importante a gente levar em conta, Roma tem uma importância patrimonial para as artes e a história do Ocidente. Então, declarar Roma uma cidade aberta é um meio também de proteger esse patrimônio que é ligado à cristandade, à civilização ocidental. E essa civilização ocidental, Iclis, ela é extremamente importante na pedagogia da guerra dos aliados, porque é preciso mostrar para o soldado por que ele está lutando. E é esse patrimônio que também vai ter uma função pedagógica de dizer por que lutamos. Então, declarar a cidade aberta também foi uma forma de salvaguardar um patrimônio histórico extremamente importante concentrado na cidade de Roma. E isso, as origens dessa prática, desse conceito, remontam, né, a guerra moderna, principalmente na Península Itálica, né? E como é que foi o avanço aliado até a chegada do inverno, ali por dezembro e tal? Em especial no contexto aí da Operação Olive. Então, a Operação Olive foi uma operação iniciada no final do mês de agosto de 1944. Ela engajou tanto o 5º Exército dos Estados Unidos quanto o 8º Exército do Reino Unido. No 5º Exército, né, a gente está falando agosto de 44, a FEB já vai estar em campo, né? Então, o objetivo da Operação Olive é romper com a linha gótica, né? Uma operação de ruptura com a linha gótica. Havia muita expectativa nessa operação, principalmente por parte do governo britânico, em particular do Winston Churchill. Por quê? Porque se essa operação fosse bem sucedida, ela seria fundamental para o objetivo de longo prazo, né, do governo britânico, que é conter o avanço do Exército Vermelho pelo leste europeu, né, principalmente a região dos Balcãs e da Áustria, né? Então, o Simon Rigg, que é um autor que eu já mencionei nesse podcast, e que é um dos poucos autores traduzidos para o português que aborda a campanha da Itália, ele diz o seguinte: olha, para o Winston Churchill, essa presença de tropas na Áustria e nos Balcãs era o objetivo final da campanha da Itália, né? Então havia essa necessidade, né, de romper a linha gótica para vencer, né, uma vitória aliada na Itália, mas também para já preparar as tropas em direção à Áustria e os Balcãs, né, já contendo, né, esse avanço do Exército Vermelho. A Operação Olive ela ocorreu entre agosto e setembro de 1944. Os americanos e britânicos desembarcaram com sucesso na Sicília e em Salerno, mas a maior parte das forças alemãs escapou e assumiu posições defensivas na chamada Linha Gustav. E como é que foi a atuação dos partisanos italianos, né? Como é que ela funcionava e tal? E, enfim, o que você gostaria de falar a respeito? É interessante. Vamos começar um pouquinho pela nomenclatura, né? A gente conhece na tradução para o português, oficialmente era conhecido como a resistência italiana, né?
Os nossos ex-combatentes, eles abrasileiraram, né, aportuguesaram a palavra, eles falam partisano, né? Você ouve muito assim, os partisanos ou mesmo os partisans, né? Mas o termo em italiano é il partigiano, né? Il partigiano, que é o singular, né? E no plural, i partigiani. Né? E eles foram a resistência antifascista na Itália e de oposição, de combate à ocupação alemã no território italiano, principalmente a partir de setembro de 1943, quando o governo italiano, né, após tirar o Mussolini da jogada, assinou um armistício. E aí você tem o início de uma ocupação alemã na Itália. Mais tarde tem a famosa operação de resgate, né, de Mussolini, liderada e conduzida por Otto Skorzeny, e a fundação da República de Salò. Os partigiani, eles vão representar uma das frentes de luta, né, antifascista e contra, né, a ocupação alemã da Itália. Eles estão ligados a uma organização maior que vai ser o CNL, que foi a organização política que vai, inclusive, organizar o surgimento da República Italiana. E a composição dos partigiani, ela era muito variada. Você tem desde remanescente do exército regular italiano até militantes do Partido Comunista, que estavam organizados, né, em frações que praticavam guerra irregular. Eles prestavam apoio aos aliados, como também receberam apoio dos aliados, na forma de, por exemplo, recursos militares, né? No caso da FEB, a gente tiveram contato, né? Os expedicionários brasileiros tiveram contato com os partigiani. E é interessante que a gente tem várias fontes históricas a esse respeito. A gente tem menção aos partigiani, tanto na literatura memorialística da FEB, e aí eu vou citar um livro recente que menciona isso, que agora saiu no final do ano passado, que é o livro em que a viúva do Celso Furtado, né, publicou o caderno dele de anotações da campanha da Itália, os contos que ele publicou depois da guerra. E aí você tem menção aos partigiani e também a gente tem uma produção historiográfica que já explora mais essa relação com os partigiani, como, por exemplo, o livro do Elton Costa, que é um jornalista e historiador que trabalha também com história da FEB. E nós tivemos contato com eles, né? A tropa brasileira teve contato, principalmente a partir dos setores de ligação, né? Das unidades que formavam a primeira DI. Eu, por exemplo, tenho na minha coleção de fontes históricas, né, um retrato que um partigiano chamado Lelo deu de presente a um militar da FEB. E aí no verso, né, do retrato tem uma dedicatória muito, muito gentil, né? Um caro ricordo dell'amico Nello, e anotado mais tarde em caneta esferográfica, ele foi responsável, né, pela ligação com o 2º Batalhão do Regimento Sampaio da Primeira DI. Só que também os partigianos, eles vão realizar operações de guerra irregular, guerrilha, e depois da Segunda Guerra Mundial, terminada a campanha da Itália, a Itália se rendendo, né, e o regime fascista completamente destituído, a República de Salò dissolvida, Benito Mussolini morto, né, e vilipendiado, você tem uma violência, né, muito intensa dos partigiani contra os seus desafetos, contra remanescentes, né, do regime fascista que não morreram durante o conflito. E isso aparece também no memorialismo febiano e no livro do Manuel Tomás Castelo Branco, que vai ser a primeira obra, que a gente pode dizer, de historiografia da FEB, e que também aparece em outros textos que falam de outros aspectos da campanha da Itália, né, que não foi escrito por autores brasileiros, né? Então, depois do fim do conflito, os partigiani, eles vão fazer justiça, como aconteceu em vários lugares, né? Os movimentos de resistência vão iniciar um processo de desforra, de punição daqueles que, de alguma forma, ou colaboraram com o inimigo ou, né, estiveram envolvidos com o regime fascista, né? E aí é um período de grande violência, eles vão perpetrar muita violência, né? Um aspecto interessante é que uma essas
forças irregulares, elas eram organizadas, né, em brigadas, e uma famosa era a Brigada Garibaldi, né, que era formada por comunistas e que faziam parte de um guarda-chuva, né, bastante amplo, que era a resistência italiana. O que eu acho interessante na história, não só da resistência italiana, não apenas dos partigiani, né? Mas dos movimentos de resistência de uma forma geral, sabe, Iclis? Nas décadas posteriores ao término da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma construção de uma memória muito imaculada dos movimentos de resistência. Então, foram movimentos heróicos que lutaram bravamente, o que eu não duvido disso, eu não estou questionando isso. E o que teve de violência depois da guerra era a justiça revolucionária, que era algo que era propagado, né? Eu tenho uma coleção de fontes históricas sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, então eu tenho muito material de ex-combatente da FEB que aparece em leilão, mercado de pulgas, né? E num dos lotes que eu adquiri tem um cartão postal em que aparece os corpos de Mussolini, Claretta Petacci, aquele famoso episódio em Milão, né? E sobre o verso do cartão postal está impresso, né? A justiça revolucionária. Então, durante muito tempo, houve uma construção de uma memória imaculada deles. Nos últimos anos, há um certo questionamento, né? Se fala também dos excessos, das injustiças, né, que não foram apenas colaboradores, mas desafetos, rivais. Então, hoje, e o que torna tão fascinante a história dos partigiani é essa visão nuançada, que não é um fenômeno só da Itália. Por exemplo, quando a gente vai para Amsterdã e visita o Museu da Resistência Holandesa, hoje você tem uma exposição museológica que trabalha 2 percursos, o percurso da resistência e o percurso do cotidiano, de tentar viver, né, minimamente normal num contexto de ocupação militar estrangeira. O inverno de 1944 e 45 foi considerado especialmente rigoroso na época, né? E as grandes operações tiveram que parar, mas eventualmente foram retomadas e tal. E nesse ponto, se eu bem me lembro, Mussolini já tinha estabelecido a República Social Italiana, que foi um estado fantoche feito com a anuência de Hitler no norte da Itália, porque o Mussolini ele foi preso, aí uma força de elite alemã foi mandada para resgatar ele e tal, e estabelecer essa república. E aí eu queria saber como é que foram esses meses finais do fronte italiano depois da retomada das operações após o inverno. Ótima pergunta, né? O inverno italiano de 44, 45, ele é algo que é muito presente, Iclis, na memória dos nossos ex-combatentes, né? Eu, desde a época da graduação, eu tive contato com veteranos da FEB que tiveram na linha de frente, e esse inverno, ele aparece nos depoimentos, ele aparece na literatura memorialística, ele aparece nos diários, né? Ele aparece nas fotografias. Então, foi um inverno particularmente rigoroso. Rigoroso ao ponto de, entre o final de 1944 e o começo de 1945, cessarem as grandes ofensivas na frente italiana. Esse cessar, né, decorrente de um impasse, né, dessa característica climática, deu origem a um período conhecido como defensiva de inverno, né? E o que foi a defensiva de inverno? Foi um período em que, por ordem do comando aliado, foram cessadas todas as operações ofensivas na linha de frente, exceto aquelas rotineiras das quais a vida nas posições ocupadas pela tropa dependia, né? Então, o que vai acontecer nessa defensiva de inverno? Não é que a linha de frente para e ninguém mais combate. Você tem operações, só que operações muito pequenas, como, por exemplo, patrulhas, né? E aquilo que a gente conhece na linguagem militar brasileira por golpes de mão. E o que são os golpes de mão? Golpes de mão são ações violentas que são empreendidas por pequenas frações da tropa, né? Pequenas frações aí da infantaria, no contexto de patrulhas, né? Quais são os objetivos de um golpe de mão? Surpreender o inimigo e fustigá-lo, ou perturbá-lo, né? Ou exterminá-lo, ou capturar, fazer prisioneiros para interrogatórios, né? E nesses interrogatórios você vai
alimentando a inteligência para o planejamento futuro, né? É muito importante nessas patrulhas a captura de prisioneiros. Por quê? Porque a partir do interrogatório você vai criando, né, elementos de inteligência, porque na defensiva de inverno você tem o planejamento das operações futuras que só serão possíveis quando o inverno acabar, começar o degelo, vir a primavera, mas o planejamento militar não para, o treinamento não para, né? Então, são operações que são importantes para alimentar, para ajudar, né, nas ações futuras. E isso aconteceu na Itália, em toda a frente italiana, né? Nós, no Brasil, a gente tem contato com a defensiva de inverno por conta da FEB. Ela aparece muito na literatura febiana, né? Mas foi uma coisa geral. Foi algo geral porque realmente foi um inverno muito atípico, muito rigoroso. Conhecida como Monte Cassino, essa colina possuía uma abadia milenar que havia sido destruída pelos bombardeiros americanos, e suas ruínas serviram como fortaleza para os defensores. Nós já temos 4 episódios no História FM sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem um sobre FEB, um sobre FAB, um sobre a relação Brasil-Estados Unidos e a política de boa vizinhança, que inclusive é um episódio excelente, subestimado, que mais gente tinha que ouvir. Tem um sobre reintegração da FEB na volta para casa, o abandono dos veteranos, as políticas falhas de reintegração e tudo mais. Então não faz sentido eu fazer um monte de perguntas sobre o Brasil na Segunda Guerra. Mas eu também não quero obrigar o pessoal que está ouvindo esse episódio a ouvir 2, 3, 4 episódios do podcast só para entender esse assunto, que nem todo mundo tem tempo, né? Então eu quero fazer uma pergunta só aqui pra gente cobrir todo esse tópico de Brasil na Segunda Guerra Mundial, além do que já foi dito, né? Então, o que é que você gostaria de falar da participação do Brasil na Itália em linhas gerais? Se você quiser descrever batalhas, se você quiser descrever um olhar mais macro ou micro, fica à vontade, tá? Obrigado, Iclis. Essa pergunta ela é difícil de responder, mas ela é o máximo, porque é um dos aspectos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial que eu acho incrível, né? Bom, eu quero começar situando um pouco, né, a presença do primeiro grupo de aviação de caça e da Força Expedicionária Brasileira na frente italiana. Então, primeira coisa é que não corresponderam a notas de rodapé na história do Brasil, né? Então, não foram participações simbólicas, não foram participações molezinha, tiveram problemas, mas assim, foram participações que cobrou um preço alto do Brasil. E o Brasil já vinha se envolvendo com a Segunda Guerra Mundial desde o início do conflito em 1939, né? Embora o Brasil inicialmente se colocasse como neutro diante do conflito, como bem observou o grande Ricardo Saiteifus, numa obra das antigas, né, sobre o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, dificilmente um país como periférico e fornecedor de matérias-primas como o Brasil e localizado estrategicamente ficaria sem se envolver com o conflito. Então, desde 1939, a guerra está batendo na nossa porta, seja pelos inúmeros convites que o governo americano vai fazer para empregos de tropas do Brasil nas Américas e fora, como pesquisou, né, o Giovanni Latti fala, através da circulação de material de propaganda de guerra alemão, italiano, britânico. Para você ter uma ideia, Iclis, já em 1939 a gente tem o Comitê de Socorro às Vítimas da Guerra na Polônia. A comunidade polonesa no Brasil se mobiliza, então você tem campanhas, palestras, emissão de cinderelas que são vendidas para arrecadação de fundos e fixadas nos selos postais. Então o Brasil está envolvido, né, indiretamente com esse conflito. A partir de 31 de agosto de 1942, a gente está na guerra de fato, porque o governo brasileiro reconhece o estado de guerra contra a Alemanha e Itália. O Brasil declarou guerra contra o Japão só em 1945, tá? E aí o que acontece? O Brasil vai participar da campanha do Atlântico, através da recém-criada Força Aérea Brasileira, por meio da Marinha e por meio das patrulhas, né, de efetivos do Exército Brasileiro ao longo do litoral. Então, quando
a Força Expedicionária Brasileira foi criada, quando o primeiro grupo de aviação de caça foi criado, nós já estávamos envolvidos com o conflito. Dito isso, breves comentários assim, sobre as atuações dessas forças, né? O primeiro grupo de aviação de caça, ele teve um desempenho bastante intenso na campanha da Itália, né? Os pilotos brasileiros foram treinados inicialmente no Panamá, depois nos Estados Unidos. Eles chegam à Itália com o mesmo treinamento básico de qualquer outro piloto americano. Eles vão operar um avião extremamente robusto e fortemente armado, que é o caça-bombardeiro P-47 Thunderbolt. E o Brasil, nos céus da Itália, realizou operações de ataque contra alvos terrestres. Lembrando, né, que quando o primeiro Gavka chegou à Itália, os aliados tinham superioridade aérea total. Isso não significa, no entanto, que foi tranquilo, né, atacar alvo terrestre. O avião, quando ele mergulha, né, para fazer um voo de picada e atacar um alvo terrestre, ele se expõe muito, né, à artilharia antiaérea. E a artilharia antiaérea alemã era bastante eficiente. E aí, no caso do primeiro grupo de aviação de caça, havia um problema de recompletamento de pessoal. Na medida em que os pilotos brasileiros morriam, não tinha quem substituir. E aí os pilotos remanescentes voavam muito mais horas, né? Então termina o final da Segunda Guerra Mundial com o primeiro grupo de aviação de caça, cujo pessoal remanescente, sejam pilotos e pessoal de terra, extremamente profissional, experimentados em combate, com grandes horas de voo, e algo extremamente importante para o desenvolvimento da aviação militar brasileira nas décadas seguintes. Quanto à FEB, né? A FEB eu acredito que seja o aspecto mais popular, né, e conhecido da participação militar brasileira na Segunda Guerra Mundial. E é um tema que a gente pode dizer que nos últimos, pelo menos 15 anos, a gente tem um crescimento qualitativo e quantitativo da historiografia sobre a FEB, uma renovação muito grande dos estudos históricos. Foi uma tropa pensado originalmente para ser um corpo de exército, mas no universo de 100 mil conscritos a gente só conseguiu selecionar pouco mais de 25 mil homens, só que a gente enviou o que tinha de melhor, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito de reforçar, né? E o César Campieri Maximiano, em Barbudos, Sujos e Fatigados, ele demonstra isso de maneira muito clara. Olha, o que a gente mandou era o que a gente tinha de melhor, né? Era uma tropa que representava, né, as regiões, na época, mais desenvolvidas do país. Tanto que predominaram, né, efetivos do Sudeste e do Sul do Brasil na FEB. Ela teve um problema grave de adestramento no Brasil, né? A preparação da FEB ela foi muito boa no Brasil do ponto de vista de sua preparação física, os soldados foram muito bem preparados fisicamente, mas teve um problema de adestramento técnico bastante grande que teve que começar praticamente do zero na Península Itálica. No entanto, quando termina a campanha da Itália em 1945, a gente tem uma tropa experimentada em combate, ações de combate violentíssimas, como, por exemplo, a tomada de Montese, as tentativas de tomada em Monte Castelo, uma tropa que vai realizar um feito único, que é a rendição de uma divisão alemã inteira, com o seu comandante, inclusive, com um general, uma captura de farto material bélico. Então, do ponto de vista militar, a FEB cumpriu com tudo o que lhe foi confiado. Então, avaliar o desempenho da FEB e do primeiro grupo de aviação de caça na campanha da Itália é uma avaliação positiva. Ela teve dificuldade, ela teve problemas, como todas as tropas na Segunda Guerra Mundial tiveram. Alemães, estadunidenses, britânicos, soviéticos, todas essas nacionalidades tiveram problemas. E uma tropa entrou 100% pronta e preparada. E o Brasil, foi um feito bastante importante. Termina o conflito com uma força profissional, que infelizmente não foi mantida, né? A recomendação do governo norte-americano, principalmente das autoridades militares, era de manter um núcleo da FEB que iria replicar as lições aprendidas na campanha da Itália e que fosse um núcleo modernizador da força terrestre. Isso não aconteceu. A reintegração social dos veteranos foi a pior possível. A reintegração
dos militares de carreira também não foi boa, e aí isso contribui, né, para um apagamento de uma análise mais técnica da FEB, né? E aí, para piorar a situação, a gente tem uma relação muito ruim devido principalmente aos efeitos, né, do regime militar, da maneira com a qual a historiografia acadêmica foi introduzida no Brasil e desenvolvida na segunda metade do século passado, em que a história militar é vista como algo que é uma história tradicional, né, está vinculado aos militares, então a gente tem muita dificuldade. Hoje já não. Hoje a gente já tem uma história militar muito madura no Brasil, né? E isso vai dificultar muito para que a gente tenha um entendimento mais lúcido do que foram as participações da FEB e do primeiro Gávea na campanha da Itália. E aí, eu queria te perguntar qual é a importância desse fronte? Porque eu sei que muito se diminuiu a importância dele, porque ele era um fronte muito lento, arrastado, longe da Alemanha, a ponto de Stalin sequer considerar que esse era o segundo fronte que ele tanto pediu aos aliados ocidentais por anos. Quando Hitler estava cometendo suicídio, a resistência nazista na Itália já estava colapsando, mas os aliados não tinham nem conseguido sair da Itália rumo ao norte ainda, enquanto os aliados estavam espremendo a Alemanha dos dois lados e os soviéticos estavam acabando com Berlim com folga, né? O fronte italiano ainda estava lá, né? Com as defesas colapsando, mas estava lá. Claro que a gente poderia aqui inferir que se todas as forças empregadas no dia D fossem empregadas na Itália, esse fronte provavelmente avançaria bem mais rápido do que foi. Mas a história não é feita de ser, né? A história é o que a gente tem, e a história que nós temos é de um fronte que foi pouco valorizado até mesmo na época em que ele estava em andamento. Então eu vou deixar você falar livremente sobre a campanha da Itália, a importância dela para a guerra, o saldo final e o que mais você quiser falar a respeito. Obrigado, Icles. Eu acho que assim, oficialmente a campanha da Itália teve como objetivo a retenção de tropas alemãs naquela região, né, atrair tropas alemãs para que, por exemplo, fosse possível uma operação Overlord, por exemplo. Nesse sentido, o objetivo foi atingido parcialmente, porque a campanha da Itália não impediu que as forças armadas alemãs reforçassem outros pontos mais dramáticos aí das suas defesas na Europa continental. No entanto, né, os autores com os quais eu tenho contato, eles são muito claros no seguinte sentido: olha, se não tivesse tido a campanha da Itália, possivelmente teria tido muito mais dificuldade em outros frontes mais famosos, porque essas tropas teriam sido enviadas para lá. Então, embora não tivesse sido decisiva para a vitória aliada, ela tem a sua importância, né, na retenção de tropas alemãs, na luta, né, contra a ocupação militar alemã naquela região, na luta contra o fascismo, né, na Itália. Mas eu gosto de fazer uma avaliação da campanha da Itália também do ponto de vista da história militar brasileira. Para nós brasileiros, pensando em termos de experiência militar, por que a campanha da Itália foi importante? Porque a campanha da Itália nos permite contato com a guerra moderna, permite uma modernização, uma profissionalização da força terrestre e da força aérea. Se a gente levar em consideração que o mais próximo que o Brasil se envolveu com um conflito militar moderno na época foi a Revolução Constitucionalista de 1932, e que o último conflito militar de larga escala que o Brasil tinha se envolvido foi a Guerra da Tríplice Aliança, a campanha da Itália nos forneceu lições valiosíssimas, tanto para a sua força aérea quanto para a sua força terrestre. Ela vai exigir uma profissionalização de coisas que até então não se imaginava. Ela vai exigir do pessoal que vai estar engajado nessa campanha um salto de desenvolvimento profissional inimaginável para aquela época. Então, ela é importante, ela tem uma importância no quadro geral da Segunda Guerra Mundial, mesmo que ignorada, né, por parte da literatura. Não foi uma nota de rodapé, como eu gosto de dizer, e para nós, né, para a história militar brasileira, ela foi importante porque ela é um momento em que a gente tem um processo aí de profissionalização, de modernização dos nossos recursos humanos e materiais, né? Então, eu acho que a gente deveria conhecer um pouco mais da campanha da Itália. A gente deveria, assim, ter um esforço maior, né, de entender o que foi, né, essa campanha, né? E também mostrar o quanto que a Segunda Guerra Mundial ela envolveu cenários diferentes. Porque quando eu explico para os meus alunos Segunda Guerra Mundial, seja na educação básica ou no ensino superior,
A visão que eles têm é que toda a Segunda Guerra Mundial foi uma grande blitzkrieg, que todas as tropas alemãs foram motomecanizadas, que ela foi uma guerra muito veloz, de movimento. Ela é muito vista de maneira até caricaturizada, né? E a campanha da Itália nos mostra o quanto que esse conflito envolveu cenários diferentes e muitos aspectos da campanha da Itália lembram uma guerra de atrito, tal como na Grande Guerra de 1914. Então é uma campanha militar que eu vejo que assim, tem pontos muito interessantes para o próprio entendimento da Segunda Guerra Mundial nos seus vários cenários, né? Nos ajuda a mostrar que, olha, não foi um conflito homogêneo, né? Então é isso, né? Esse é o meu entendimento. Para terminar, que discussão você faria em sala de aula sobre esse assunto se tivesse que dar uma aula sobre ele? Que discussão você acha que seria mais produtiva para uma sala de aula sobre fronte italiano na Segunda Guerra Mundial? Caramba, isso é muito legal. Eu trabalharia de duas formas, né? Se na cidade onde eu trabalho, ou próximo da cidade onde eu trabalho, tiver um bom museu da FEB, eu vou fazer uma aula no museu. Eu vou trabalhar a campanha da Itália por meio do museu. E aí eu vou te dar um exemplo, Iclis. Eu moro em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Eu estou do lado de Jaraguá do Sul, que tem o Museu da Paz, que é um museu da FEB excelente, e estou do lado de Curitiba, que tem o Museu do Expedicionário, que é um museu incrível, né? E nesses espaços museológicos, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana sobre a campanha da Itália, a partir do acervo, a partir da exposição. Bom, mas se a visita ao museu ela é mais difícil de ser operacionalizada, eu acho que assim, a gente pode trabalhar duas outras formas, né? A gente pode trabalhar o patrimônio fotográfico da campanha da Itália. A gente tem um patrimônio fotográfico muito bacana, desde fotografias oficiais que a gente encontra na internet, em bancos de imagem, até material de ex-combatentes. Se eu quero dar um toque mais guerrilheiro, né, quero trabalhar a resistência, você tem um patrimônio de canções que são interessantes para se trabalhar. Então, eu trabalharia sob a óptica dos patrimônios histórico e documental, que estão disponíveis na internet, né? Não são patrimônios que são difíceis de ter acesso e que em muitas cidades brasileiras você tem acesso também a esse patrimônio por meio dos museus. O comandante-em-chefe dos exércitos aliados na Itália, General Harold Alexander do Exército Britânico, em uma controversa decisão, ordenou a destruição. O bombardeio foi conduzido depois de muitos relatórios dos comandantes britânicos sugerirem que os alemães estavam ocupando o mosteiro, pois o local era considerado um posto de observação importante. No entanto, durante o bombardeio, ficou constatado que nenhum soldado alemão estava presente na abadia. Investigações posteriores descobriram que as únicas pessoas mortas no mosteiro pelas bombas foram 230 civis italianos que ali procuravam refúgio. Recomendações de leitura para quem escutou até o final, quer entender mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até 3 livros, o que você recomenda? Incluindo o seu livro sobre a Força Expedicionária Brasileira, que, repito, para quem eventualmente pode ter pulado o começo do programa, tá para sair em breve. Me segue lá no Instagram, @IclisRodrigues, que quando o livro sair, eu vou avisar lá para vocês, beleza? Então, Wilson, além do seu, que outros 2 livros você recomenda para o pessoal estudar o fronte italiano como um todo? Maravilha. Infelizmente, em português, não existe uma síntese, né, geral da campanha da Itália. Mas nós temos 2 livros que entram no memorialismo, que são os livros do general Willis Krittenberger e do comandante do 5º Exército, o general Mark Wayne Clark, né, o famoso Risco Calculado. Ambos os livros, né, são publicações antigas pela Bibliex, né, a Biblioteca do Exército. Recomendo, tá, para quem quer saber assim, mais detalhes de batalhas específicas, né, uma coleção lá da década de 70, mas que continua tendo seu valor, né, que é a História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, nos seus volumes sobre Monte Cassino, Anzio, Salermo, Operação Husky. Então a gente tem um material mais antigo, um material que você encontra a preços civilizados, né, em sebos, em feiras, e que te ajudam a conhecer
esse episódio, esse espaço em que se desenrolou a Segunda Guerra Mundial. E, naturalmente, né, para quem tiver interesse, o Batalhas da FEB, que está saindo logo aí. Então é isso, gente. Wilson, você tem alguma consideração final? Olha, eu quero te agradecer pelo convite. Para mim, assim, foi uma satisfação conversar com você. Quero convidar as pessoas a lerem mais sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe? Visitar os museus que a gente tem dedicado a esse tema. A gente tem um patrimônio museológico muito bacana. Atualmente, a gente tem muito material audiovisual, né, nas plataformas de streaming. Então, ele é um tema que eu acho que vale investir um tempo de leitura, de um passeio num espaço de memória. Tá? E livro tem de sobra, né? Inclusive, eu já vi até alguns historiadores e historiadoras reclamando que tem livro demais de Segunda Guerra no Brasil comparado com outros temas. Eu não vou reclamar. Eu sou suspeito para falar, Iclis. Olha, fazer o quê, né? É legal pra caramba. Eu acho que a gente tem que ter mais livros de história, sabe? A gente tem que publicar bastante coisa, né? Publicar sobre escravidão, publicar sobre populações tradicionais, sobre império, colônia. Mas eu sou um historiador da Segunda Guerra Mundial, né? Então esse é um tema que eu vou defender muito, que a gente escreva, publique, né? Discuta, participe de podcasts, porque a gente vai contribuir, né, para essa divulgação do conhecimento. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Vou repetir, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @IclisRodrigues. Aqui embaixo, na descrição do episódio, vocês acham um link para promoções da Insider, apoiem esses meus cursos e todo o material possível, beleza? E, claro, fiquem de olho que em breve o livro do Wilson sobre a FEB está no ar. Lá no Instagram eu vou avisar vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.